Werner Karl Heisenberg. Werner Karl Heisenberg nasceu em Würzburg, Alemanha, filho de N.V. Klein e Caspar Ernst August Heisenberg, um professor secundarista de línguas clássicas que se tornou o único ordentlicher professor ordinário, de estudos medievais e grego moderno no sistema universitário da Alemanha. Heisenberg foi criado e viveu como um cristão luterano. Sua autobiografia começa com o jovem Heisenberg no final da adolescência, lendo o Timeu de Platão durante uma caminhada nos Alpes da Baviera. Heisenberg recontou as conversas filosóficas com seus colegas estudantes e professores sobre a compreensão do átomo enquanto recebia seu treinamento científico em Munique, Göttingen e Copenhague. Heisenberg afirmaria mais tarde que minha mente foi formada estudando filosofia, Platão e esse tipo de coisa. E que a física moderna definitivamente decidiu a favor de Platão. Na verdade, as menores unidades de matéria não são objetos físicos no sentido comum, são formas, ideias que podem ser expressas de forma inequívoca apenas em linguagem matemática. Em 1924 Heisenberg tornou-se assistente de Max Born no Centro Universitário de Göttingen, transferiu-se para Copenhague, onde trabalhou com Niels Bohr. No ano seguinte desenvolveu a mecânica matricial, o que constituiu o primeiro desenvolvimento da mecânica quântica. Em 1927 passou a ensinar física na Universidade de Leipzig, onde enunciou o princípio da incerteza, segundo o qual é impossível medir simultaneamente com precisão absoluta a posição e o momento linear de uma partícula, isto é, a determinação conjunta do momento e posição de uma partícula, necessariamente, contém erros não menores que a constante de Planck. Esses erros são desprezíveis em âmbito macroscópico, porém se tornam importantes para o estudo de partículas atômicas. As duas grandezas podem ser determinadas exatamente de forma separada. Quanto mais exata for uma delas, mais incerta se torna a outra. Em 1932, recebeu o Nobel de Física pela criação da mecânica quântica, cuja aplicação possibilitou, entre outras, a descoberta das formas alotrópicas do hidrogênio. De 1942 a 1945, dirigiu o Instituto Max Planck, Berlim. Durante a Segunda Guerra Mundial trabalhou com Otto Hahn, um dos descobridores da fissão nuclear, no projeto de um reator nuclear, projeto de energia nuclear alemão. Sendo líder do programa de construção de bomba atômica dos alemães, o que motivou inclusive Niels Bohr a pôr fim na amizade entre eles. Heisenberg organizou e dirigiu o Instituto de Física e Astrofísica de Göttingen. Em 1958, o Instituto de Física e Astrofísica foi mudado para Munique, onde o cientista se concentrou na pesquisa sobre a teoria das partículas elementares, fez descobertas sobre a estrutura do núcleo atômico, da hidrodinâmica das turbulências, dos raios cósmicos e do ferromagnetismo. Heisenberg participou das conferências de Solvay de 1927, Elétrons e Fótons, 1930, Magnetismo e 1933, Estrutura e propriedades dos núcleos atômicos. Apesar de controvérsias sobre seu trabalho em pesquisa nuclear durante a Segunda Guerra Mundial, Heisenberg não era favorável ao regime nazista, tampouco à construção de bombas atômicas. Como explica em seu livro A Parte e o Todo, temia, em 1933, pelos rumos que a Alemanha poderia tomar com a ascensão de Hitler ao poder. Após a expulsão de vários de seus colegas judeus que eram professores na Universidade de Leipzig, viajou a Berlim para conversar com seu amigo, Max Planck. Heisenberg pretendia, como havia combinado com outros de seus colegas alemães em Leipzig, realizar um processo de demissão coletiva dos professores nas universidades, como forma de protesto ao antissemitismo de Hitler. No entanto, Planck o advertiu de que isso não seria entendido pelas massas, que apoiavam Hitler naquele momento, e que o único efeito seria taxá-los de antipatrióticos e arruinar suas carreiras. Planck, então, falou sobre a ideia que tinha para si.
Ele pretendia permanecer na Alemanha, por alguns motivos. O primeiro deles era, e físicos de renome, como ele, teriam muita oportunidade em qualquer lugar do mundo. Sendo assim, seria melhor deixar para físicos não tão conhecidos as vagas de trabalho no exterior, tão procuradas. Outra razão era que Planck queria retardar o desenvolvimento da bomba atômica e acreditava que isso seria mais fácil se permanecesse na Alemanha. Por fim, a razão mais importante, segundo ele, era reunir novos jovens que também tivessem interesse na física atômica, para que, após o caos, como se referia ao regime nazista, houvesse, na Alemanha, bons físicos, que pudessem continuar fazendo pesquisa neste ramo. Heisenberg, então, voltou para Leipzig convencido de que deveria ficar em seu país, pelo mesmo motivo de Planck. Após o início da guerra, veio o interesse de Hitler pela bomba atômica. No entanto, Heisenberg e outros físicos que também haviam permanecido na Alemanha e foram convocados pelo governo mostraram aos militares que não seria viável, por falta de tempo e de recursos, construir uma bomba atômica em tempo suficiente para que pudesse ser usada na guerra, convencendo os alemães a desistirem dessa ideia, mas continuando a investir em física atômica. Como diz em seu livro, Heisenberg e todos os outros realmente acreditavam que era impossível construir uma bomba atômica em tão pouco tempo. Todos, principalmente Otto Hahn, descobridor da fissão do urânio, ficaram extremamente surpresos quando, em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram a Little Boy em Hiroshima. Heisenberg gostava de música clássica e era um pianista talentoso. Seu interesse pela música o levou a conhecer sua futura esposa. Em janeiro de 1937, Heisenberg conheceu Elisabeth Schumacher, de 1914 a 1998, em um recital privado de música. Elisabeth era filha de um conhecido professor de economia de Berlim, e seu irmão era o economista F. Schumacher. Heisenberg casou-se com ela em 29 de abril. Os gêmeos fraternos Maria e Wolfgang nasceram em janeiro de 1938, quando Wolfgang Pauli parabenizou Heisenberg por sua criação de pares, um jogo de palavras sobre um processo da física de partículas elementares, produção de pares. Eles tiveram mais 5 filhos nos 12 anos seguintes, Bárbara, Christine, Joachim, Martim e Verena. Heisenberg apreciava diálogos da filosofia grega com a física quântica, a qual, em sua opinião, favorecia o platonismo ao invés do materialismo atomista de Demócrito. Ele fundamentou a explicação de sua versão da interpretação de Copenhague na teoria de potencialidade e atualidade de Aristóteles. A transição do possível para o atual ocorre durante o ato da observação. Se quisermos descrever o que acontece no evento atômico, temos que perceber que a palavra acontece pode se aplicar apenas à observação, não ao estado de coisas entre duas observações. Aplica-se ao ato físico de observação, e podemos dizer que a transição do possível para o atual ocorre assim que a interação do objeto com o dispositivo de mensuração, e, portanto, com o resto do mundo, entrou em jogo, não está conectado com o ato de registro do resultado pela mente do observador. Heisenberg admirava também a filosofia oriental e viu paralelos entre ela e a mecânica quântica, descrevendo-se como totalmente de acordo com o livro Tão da Física. Heisenberg chegou a afirmar que, após conversas com Rabindranath Tagore sobre a filosofia indiana, algumas das ideias que pareciam tão malucas de repente fizeram muito mais sentido. Um cristão devoto, Heisenberg escreveu, podemos nos consolar que o bom Senhor Deus saberia a posição das partículas subatômicas, portanto, ele deixaria o princípio de causalidade continuar a ter validade, em sua última carta para Albert Einstein. Einstein continuou a sustentar que a física quântica deve ser incompleta porque implica que o universo é indeterminado em um nível fundamental.
Quando Heisenberg aceitou o prêmio Romano Guardini em 1974, ele fez um discurso, que mais tarde publicou sob o título Scientific and Religious Truth. Nele meditou: na história da ciência, desde o famoso julgamento de Galileu, tem sido repetidamente afirmado que a verdade científica não pode ser reconciliada com a interpretação religiosa do mundo. Embora agora esteja convencido de que a verdade científica é inexpugnável em seu próprio campo, nunca achei possível descartar o conteúdo do pensamento religioso simplesmente como parte de uma fase obsoleta na consciência da humanidade, uma parte da qual teremos que renunciar agora. Assim, ao longo de minha vida, fui repetidamente compelido a refletir sobre a relação dessas duas regiões do pensamento, pois nunca fui capaz de duvidar da realidade daquilo para o qual elas apontam. Em 1970, pediu demissão do Instituto e morreu de câncer, no dia 1º de fevereiro de 1976. Apesar de ter provocado desavenças com grandes físicos ao longo de sua carreira, deixou bons amigos que organizaram uma procissão de velas acesas até a porta de sua casa no dia de seu falecimento. Seu biógrafo, David Cassidy, escreveu que Heisenberg se tornou um dos grandes físicos do século XX, também, um dos mais controvertidos. Heisenberg continuou na Alemanha durante a ocupação nazista. Até hoje, paira a dúvida sobre sua real posição, contra ou a favor de Hitler.